Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, segunda lei, Deuteronômio, capítulo de número 13. Faremos a leitura destes 18 versículos, porque vamos usar todo o capítulo para a nossa exposição nesta manhã. Deuteronômio, capítulo de número 13. Os 18 versículos deste capítulo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, a fim de andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a extremidade outra da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da tua cidade ou da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome por nos haveres concedido o privilégio de termos uma noite de descanso e repouso, guardados que fomos pela bondade e graça do Senhor. Bendizemos-te, ó Deus, por nos trazeres na manhã desse dia a este lugar, para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor, tributarmos a Ti este culto de adoração que devemos tão somente ao Senhor. Graças te damos por nos teres
alcançado em Cristo Jesus, com a bênção da salvação e da vida eterna. Louvamos-te, ó Deus, por nos dares a tua palavra como diretriz e direção para o nosso viver. Assim, ó Deus, fazendo a tua vontade, honrando o Senhor e glorificando o teu nome. Que sejamos, ó Deus, abençoados agora, mais uma vez, depois da leitura da palavra, com a sua exposição, com a sua explanação. Que o Senhor me tome nas mãos e me uses, ó Deus, com poder e graça para expô-la com fidelidade à Igreja do Senhor nesta manhã. E que, como corpo de Cristo, a uma, sejamos edificados e instruídos à base desta palavra. É a minha oração com súplicas e dependência do Senhor na mediação única de Jesus, nosso Redentor. Amém. Irmãos, esta leitura relativamente longa de todo o capítulo 13 desse livro de Deuteronômio nos fala sobre a realidade de alguns poderes com os quais nós temos que lidar. Há uma expressão que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E de fato, é imperativo que nós tenhamos cuidado quando nós lidamos com algumas expressões ou manifestações de poder, porque pela sua capacidade sedutora, o poder pode nos conduzir, e os poderes podem nos conduzir a desviarmos-nos do caminho do Senhor e a assumirmos posturas que sejam contrárias à vontade de Deus, portanto, levando-nos a cometer aquilo que a Escritura chama de pecado ou transgressão da vontade do Senhor. De forma até estrutural e didática, nós temos do verso 1 ao verso 6, ao verso 5, a expressão de um poder. Depois dos versos 6 até o verso de número 11, temos um segundo poder, e do verso 12 até o final, a expressão de um terceiro poder, que são extremamente sedutores e com relação aos quais nós devemos estar atentos, porque esses poderes podem nos enredar, podem nos envolver, levando-nos a distanciarmos-nos do Senhor e a pecarmos contra Ele. Por isso, nesta manhã, nesse tempo devocional que temos, eu quero falar à igreja sobre alguns poderes sedutores que podem nos conduzir à queda, podem nos conduzir ao pecado, nos conduzir a nos distanciarmos da vontade do Senhor. O primeiro poder sedutor que pode nos conduzir à queda e ao pecado é o poder sedutor do sobrenatural. O poder sedutor do sobrenatural. E, de fato, aquilo que nós chamamos de sobrenatural, de miraculoso, de milagroso, de luminoso, ele exerce sobre nós um fascínio muito grande. Quando nós, às vezes, assistimos determinados filmes de suspense, nós percebemos isso, quando aquela cena em que a protagonista, antigamente chamava mocinha, né? A protagonista está bem segura em determinado lugar, e aí começa a ouvir alguns ruídos, alguns barulhos no sótão ou no porão, e ela então se sente atraída por aquilo e seduzida por aquilo, e nós começamos lá de cá a torcer para ela não sair da sua área de segurança. Não vá, mas há uma força muito grande, há uma sedução tremenda que a leva àquele lugar, e ali ela vai colher, às vezes, uma situação terrível de dano à sua própria integridade física. Às vezes vai ser até morta, dependendo da situação. Por causa desta atração, irmãos, que o misterioso exerce sobre nós. Nós, é claro, gostamos das coisas palpáveis, visíveis, tangíveis, perceptíveis, controláveis, mas somos tremendamente seduzidos por aquelas que nós não vemos, por aquelas que nós não temos condição de controlar.
e às vezes nos entregamos de forma inconveniente, indevida e imprópria a este poder sedutor. Moisés, movido pelo Espírito Santo, fala exatamente sobre isso. Se algum profeta, se algum sonhador, se alguém que de certa maneira tem a capacidade de exercer algum fascínio com relação àquilo que é misterioso, e ele diz aqui, falar ou profetizar ou anunciar alguma coisa, e isto acontecer. Ele não está falando de uma pessoa que simplesmente se aventura a dizer alguma coisa que não vem a se concretizar. Ele está falando de alguém que anuncia alguma coisa, ou que pré-anuncia alguma coisa, prevê alguma coisa, e aquilo efetivamente vem a cumprir-se. Só que ao depois esta pessoa, este indivíduo, que tem esta capacidade de exercer esta ação sobrenatural, extraordinária, vai propor, vai colocar sobre a mesa a indicação de nos conduzir para fora da vontade do Senhor. Quantas pessoas você talvez conheça e que eu conheço, que infelizmente acabaram sendo seduzidas por esse poder relativo do extraordinário, do sobrenatural, seja na esfera que nós chamamos muitas vezes evangélica, com pessoas que exercem supostamente dons extraordinários e que acabam ao depois conduzindo as pessoas não para um vínculo de adoração ao Senhor, não para um vínculo de vivência com o Senhor e na dependência do Senhor, mas faz com que as pessoas passem a ter uma dependência daquele indivíduo que, como profeta, está anunciando as coisas que estejam acontecendo. E ao final nós nos tornamos como que cativos da indicação e da diretriz destes indivíduos. É só olharmos as religiões pseudo-cristãs ou criptocristãs que nós temos hoje, final do século XIX, como os Testemunhos de Jeová, como o próprio Adventismo, o Mormonismo, etc., que são frutos de quê? De visões ligadas a questões sobrenaturais, extraordinárias, que acabaram por conduzir pessoas, centenas e milhares e até milhões de pessoas, a afastarem-se do caminho do Senhor. Muitas pessoas são seduzidas pela linha do espiritismo ou pela linha dos cultos afro-ameríndios ou africanos propriamente dito. Por quê? Por causa da sedução do extraordinário, do sobrenatural, dessas manifestações que nos deixam fora, às vezes, da nossa própria consciência, e somos envolvidos por elas, cativados por elas e conduzidos por estas manifestações extraordinárias e sobrenaturais a nos afastarmos e deixarmos a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que estas manifestações sobrenaturais ou extraordinárias sejam necessariamente oriundas e vindas do Senhor. O texto aqui deixa claro que estes sonhadores e estes profetas podem anunciar, aquilo vai se concretizar, aquilo vai ocorrer, vai lhes dar credibilidade diante das pessoas, e eles, portanto, passarão a conduzi-las, a manipulá-las, e elas desta maneira serão levadas a afastarem-se do Senhor. Por isso é preciso que nós estejamos muito atentos, com muito cuidado, em relação ao poder sedutor do extraordinário, do sobrenatural. Cuidado com isso, porque isso alcança o nosso coração, isso engolfa o nosso coração, isso toma conta do nosso coração, e nós somos seduzidos por essas manifestações extraordinárias. O segundo poder
sedutor que é colocado aqui a partir do verso de número 6 é o poder sedutor das afeições humanas. Não só o poder sedutor do extraordinário, do luminoso, daquilo sobre o qual, de certa forma, nós não temos controle nem percebemos, mas o poder sedutor daquilo que é bem próximo de nós, daquilo que está bem juntinho de nós, daquilo que está ligado ao nosso coração, que é o poder sedutor das afeições humanas. Veja que Moisés elenca uma série de situações. Veja bem, se teu irmão, se teu filho, se a tua filha, se a mulher do teu amor, se o teu amigo a quem amas, como a tua própria alma, ele está falando de relacionamentos humanos e afetivos. Ele está falando de vínculos próximos, de afetividade humana. Ele está falando do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo muito próximo. Por quê? Porque Deus tem consciência de que nós somos tendentes a darmos a estas pessoas que estão dentro da nossa esfera de relacionamento afetivo pessoal, ouvidos mais do que a Ele. E o Senhor Jesus nos adverte quando fala exatamente sobre isto: aquele que amar mais a seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus, evidentemente, não está indo contra o ensino das Escrituras de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Não há nenhuma indicação que nós devamos rejeitar a figura do nosso pai e da nossa mãe ou dos nossos irmãos por causa da nossa realidade de fé pessoal em Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos adverte de que nós temos que tomar cuidado para não sermos afastados da nossa convicção de fé real, verdadeira, à luz das Escrituras, por causa das nossas afeições humanas. E não são poucos os casos que nós conhecemos de pessoas que acabaram deixando a realidade da fé cristã, evangélica e bíblica por causa de vínculos afetivos familiares, por causa de vínculos afetivos de amizades próximas. A Escritura, irmãos, é bastante incisiva nesse aspecto, porque o poder das afeições humanas é muito grande. É muito grande. Nós não queremos contrariar o nosso cônjuge, o nosso esposo e a nossa esposa. Nós não queremos nos contrapor ao nosso pai, à nossa mãe, e nem tampouco, às vezes, aos nossos filhos, a quem amamos profundamente. Mas, irmãos, com relação ao que diz respeito à questão da fé, o texto é claro. Se estes tais, seja o cônjuge, seja o genitor ou a genitora, seja o filho ou a filha, seja o irmão ou a irmã, seja o elemento afetivo nosso pela amizade secular, se esses indivíduos começam a insinuar-se para nos fazerem sair da esfera da vontade do Senhor, para nos afastarem da comunhão com o Senhor, é preciso que nós nos levantemos contra eles. Claro que o contexto de Deuteronômio é outro. Nós não vamos fazer com eles, o que está posto aqui. Nós não vamos apedrejá-los, nós não vamos execrá-los dessa maneira que está aqui. Mas o que nos importa é o princípio de não nos deixarmos levar por estes indivíduos que estão ligados a nós pelos laços afetivos, a nos afastarem da presença, da companhia, da convivência e da comunhão com o Senhor. Portanto, irmãos, estejamos atentos com relação ao poder sedutor dos laços afetivos, dos laços da afeição humana, que muitas vezes não é
com voz impositiva, com voz de violência, mas é com voz melíflua, suave, serena, chamando, quem sabe, de meu bem, meu querido, minha querida. E o propósito, infelizmente, é nos afastar do caminho do Senhor. Portanto, poderes que nos podem seduzir, afastando-nos do caminho do Senhor, levando-nos ao pecado. O poder sedutor do sobrenatural, do extraordinário. O poder sedutor das afeições humanas, dos vínculos humanos que temos de família ou de amizade. E por fim, irmãos, o poder sedutor do que nós podemos chamar de maioria, ou o poder sedutor do grupo, exercendo sobre nós a sua influência, a partir do verso de número 12. Quando no seu meio, quando no seu ambiente, aqui ele diz na sua cidade, indivíduos se levantarem, tendo, evidentemente, controle e poder, e se colocarem para afastar você da comunhão e da presença do Senhor, o que é que você tem que fazer? Resistir a este poder. E é interessante, irmãos, que na verdade ninguém gosta de ser minoria. Imagine que você seja um menino ou uma menina loirinho, bem loirinho, né? No meio de uma classe em que todos os demais sejam negros. Por que você não fez o contrário? Porque o contrário a gente está careca de saber, desculpa a expressão, né? De que a pessoa fica constrangida. Uma classe de loirinhos e loirinhas e temos ali um negro. Mas imagine um lourinho e uma loirinha, menino, numa classe em que só tem negros. Ele vai se sentir o quê? Minoria, evidentemente. E ele vai ficar um pouquinho incomodado. De repente ele vai querer também ser o quê? Negro como os outros. E para não se sentir tão diferente, ele vai começar a assimilar o quê? Aquilo que os outros estão colocando. A capacidade que o grupo tem de influenciar o indivíduo é muito grande e mudar o seu comportamento, alterar até a sua estrutura de caráter. É impressionante como a psicologia social trabalha este tema da influência do grupo ou da maioria sobre as pessoas. Nós protestantes, e aí precisamos ter essa percepção no Brasil, né? Somos, mesmo que crescendo, etc., fomos e somos minoria. E tem muita gente que quer ser maioria. E eu pergunto, por que você quer ser maioria? Para poder receber as benesses que a maioria hoje recebe e que nós, como minoria, nos contrapomos a ela. Num loteamento, nós queremos o quê? Um tempo para nós, já que a igreja romana, que tem a maioria, tem o direito. Olha, isso é iníquo. O problema é que nós queremos, muitas vezes, ser maioria para exercer de forma equivocada o direito sobre os demais. Quando Moisés coloca aqui por direção do Senhor, ele tem consciência daquilo do que está falando, em termos do grande poder sedutor que a maioria exerce sobre nós. Você não gosta, eu não gosto de me ver nessa condição, porque sermos minoria e termos que assumir a posição contrariamente à maioria, significa que nós sofreremos uma pressão tremenda, seremos discriminados, seremos oprimidos, seremos às vezes até massacrados, se não perseguidos efetiva e ostensivamente, em termos até físicos, com o cerceamento de nossa liberdade ou até com imposição de violência física contra nós. Porque, irmãos, o poder sedutor da maioria é muito grande. É muito gostoso nós estarmos com a maioria e termos a sensação de controle. Pensem nessa situação. Uma jovem, vamos chamar de uma jovem ou um jovem, tanto faz, mas uma jovem
por volta aí das 7h30, 8 horas da noite, volta do seu trabalho e fica no ponto do ônibus sozinha. Está só, não tem amigas, não tem ninguém, né? Então ela fica quietinha, toda circunspecta, toda voltada para si mesma, toda ali quietinha, entra, passa na roleta, passa ali antigamente se falava trocador, né? Põe lá o seu cartãozinho, passa, senta ao banco, fica quietinha, vê as coisas passarem, não conversa com ninguém, nem fala com quem está do lado. Exemplar, que coisa extraordinária. Esta mesma jovem, esse mesmo jovem, com mais uns 15, 20, gente, parece uma galinha que foi solta no galinheiro. Aí entra fazendo bagunça, baderna no ônibus, pula a roleta, né? E brinca com o motorista, e faz troço com o motorista, e xinga a careca da frente, e xinga o cabelo do outro, e brinca, e tarará. É a mesma moça, é o mesmo rapaz, é a mesma pessoa. Por que isso? Por causa do grupo, porque ele se sente fortalecido pelo grupo. Ele já não é mais ele é o grupo, e isto faz com que o seu comportamento seja alterado, com que até o seu caráter possa sofrer alguma remodelação. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos sujeitos à pressão do grupo e da maioria. Eu fico às vezes preocupado e até apreensivo com os nossos jovens, né? Ainda vinha conversando com o presbítero Marcelo, que me buscou lá na Terminal Tietê, falando dos filhos que estão na faculdade, da pressão que sofrem. Eles sofrem a pressão na faculdade. Você que é comerciante sofre pressão no comércio. Você que é acadêmico sofre pressão na academia. Você que é militar sofre pressão na caserna, e vai por aí afora. Por quê? Porque onde você se coloca como minoria, sustentando valores do reino de Deus, que se contrapõe àquilo que nós chamamos de correnteza, se vê nessa situação de ser o quê? Oprimido, e isso não é confortável. E o nosso clamor interior é o seguinte: acomode-se, modele-se, ajuste-se. Para quê? Para que você não sofra essa pressão, para que você não padeça toda esta forma de estrutura opressiva. E então você acaba sendo engolfado, envolvido pelo poder sedutor do grupo, da maioria. E então você não sustenta mais os valores do reino de Deus. Você abre mão desses valores do reino de Deus, abre mão da sua fé, simplesmente porque você quer estar bem com a maioria. Mas Moisés diz o seguinte: olha, não se deixe levar pela força opressiva, opressora, cativante e sedutora da maioria. Saiba postar-se de forma a não ceder a todas estas pressões que a maioria quer nos impor. E, meus irmãos, no nosso contexto de sociedade brasileira, cada vez mais nós vamos sofrendo esta pressão e somos tentados a assimilar os comportamentos como se fossem não só naturais, mas como os corretos, porque há uma diferença entre natural e correto. Não só naturais, como corretos. E nós vamos cada vez mais assimilando isto. E à medida em que assimilamos esses comportamentos estabelecidos por uma minoria que conseguiu a posição de maioria, infelizmente, nós nos afastamos do padrão do Senhor. Por isso, é preciso que nós tenhamos consciência, muito cuidado com relação a esses poderes sedutores que podem nos conduzir à queda e ao pecado. Poder sedutor do sobrenatural.
Cuidado com as coisas extraordinárias. Cuidado com as experiências extraordinárias que vão afastar você da dependência do Senhor Jesus e da sua palavra para a sua vida cristã, fazendo com que você dependa de gurus evangélicos, de indivíduos, de certos líderes, para que você possa poder ter a sua chamada vida religiosa. Segundo, o poder sedutor das afeições humanas. Cuidado com o seu coração, porque o seu coração é enganoso. O seu coração pode ser envolvido, enleado e peado por estas relações de afeição humana, e você pode ser conduzido e seduzido a afastar-se do Senhor por causa delas. E o poder sedutor da maioria, poder sedutor do grupo sobre você. Todo mundo faz assim, todo mundo age desse jeito. Se eu não fizer assim, eu vou ser um peixe fora d'água. Se eu não fizer assim, eu serei um ET. Se eu não fizer assim, eu vou ser um corpo estranho. Cuidado com o poder sedutor do grupo e da maioria. Que o Senhor nos dê a sua bênção, para que com a sua graça nós possamos nos manter firmes, inabaláveis na comunhão com Ele, não nos deixando seduzir por esses poderes extremamente fortes que são exercidos sobre nós. Poder do sobrenatural, poder das afeições humanas e o poder da maioria. Que continuemos fiéis ao Senhor, honrando-o e amando-o acima de todas as coisas, para o louvor da glória dele.